existe uma denúncia, uma premiação por delação, mas não comprovada ainda, só se pode condenar quem quer que seja, e as pessoas têm que ser condenadas e presas. Isso vale para todos os partidos políticos, depois de comprovada a situação. Então não é o que está acontecendo. Então o que eu vou responder a sua pergunta? Primeiro, estou focado em melhorar a votação da Dilma na nossa cidade, sei das dificuldades, porque nós nunca ganhamos aqui para a presidência, nem 2 vezes com Lula, nem com a Dilma. Não vamos, obviamente, ganhar agora, mas temos que diminuir isso, porque não há, infelizmente, a população de São Carlos ainda não reconheceu o que significou esse volume de dinheiro e de empreendimentos, geração de emprego que nós fizemos ao longo desses últimos 12 anos. Vamos trabalhar para diminuir o resultado que foi muito ruim para nós na campanha no primeiro turno. Em seguida, insisto, como cidadão, não mais como deputado, quero fazer o que for possível para ajudar a convencer a sociedade. Nós temos que forçar o Congresso na convocação da Assembleia Constituinte para fazer a reforma política mitigadora da corrupção no Brasil. E, do ponto de vista municipal, quero ajudar o meu partido a tomar as decisões no momento certo de para onde a gente vai na campanha municipal. Porque nós ficamos 12 anos trazendo coisas boas, com 2 anos do meu governo, 4 do Barba, do PT na nossa cidade de São Carlos. Agora nós estamos vendo caos em 2 anos. Ele tende a se aprofundar até as eleições municipais de 2016. E nós, certamente, enquanto PT, junto com partidos coligados, vamos oferecer oportunidades de mudança, de retomada do controle, do comando político da nossa cidade, para evitar o caos e essa situação que, infelizmente, resvala na imoralidade, no baixo grau de eficiência política. Aliás, falava-se tanto em choque de gestão, o atual prefeito acabou eletrocutando a cidade. Nós estamos hoje numa verdadeira situação de uma cidade paralisada, pior, andando para trás, as políticas sociais abandonadas, falta tudo, nós sabemos disso, as obras paralisadas, e a gente vive denúncias importantes da Câmara, que vem do Legislativo, em relação à conduta do governo municipal. É essa coisa errada que está acontecendo em São Carlos que a gente não quer que aconteça no Brasil. Por isso nós vamos tentar convencer os eleitores são carlenses. Não adianta mudar, tira o PT, põe o PSDB, deu o que deu em São Carlos. Nós não queremos que isso, não temos o direito de fazer com que isso aconteça no nosso país. Bom, como diziam os romanos, ad nutum, você é candidato a prefeito. Não, eu não afasto essa possibilidade, mas também nem vou nem usar o latim, vou usar em português mesmo. Minha mãe dizia, nunca diga dessa água não beberei. Eu não excluo essa possibilidade, como também não a confirmo, até porque seria um desrespeito ao meu partido. O meu partido toma todas as decisões coletivamente. E o PT de São Carlos, certamente no momento apropriado, após essa luta importante de ajudar a companheira Dilma, a presidenta Dilma, a dar continuidade a esse ciclo de um Brasil próspero, de um Brasil altivo, includente, um Brasil em que enfrenta a crise internacional com resultados ímpares em relação à inclusão social, à geração de empregos em relação a outros países do mundo. E aí sim a gente senta no momento oportuno, faz o balanço final e verifica qual é o melhor caminho para colocarmos e oferecermos à consideração do eleitorado de São Carlense. Mas eu concluo por tudo que você disse que, em princípio, você poderá voltar à prefeitura. Como uma das alternativas, tem outros companheiros muito bem capacitados para fazer, que participaram dos nossos governos vitoriosos, e vamos ver o que vai acontecer, mas eu não posso em nenhum momento afirmar nem positiva nem negativamente essa possibilidade. Agora, não era bom você escrever um livro sobre a história das eleições de 2014? Estou com vontade. Me deu vontade. A primeira coisa que me apareceu. É porque no fundo, é uma história que se repete. É cíclico. A vontade popular. A vontade popular. É ela não é sempre perene e constante. Ela varia. E nessa variação, pelas suas qualidades pessoais, intelectuais, você teria todas as oportunidades de trazer isso para o papel, porque por mais que a gente veja, eu leio
assim, a grande parte dos comentaristas políticos, dos que fazem política. Eles são ou do PT ou contra o PT. Quer dizer, não existe assim um equilibrado. Um denominador comum que você fala, bom, a palavra do fulano é a palavra sábia. A gente, quer dizer, no fundo, todos que escrevem na grande mídia e dominam a opinião pública, eles são ou de um lado ou de outro. É uma coisa impressionante ver-se aí a posição. Eu não vi ninguém falar e ninguém escrever assim nessas eleições o seguinte: a Marina saiu do PT. Ela continua com os mesmos dogmas do PT sob o ponto de vista social e econômico. Só que ela não tem espaço. Agora, ela estaria fazendo a história de um novo PT. Quer dizer, seria essa a ideia dela, quer dizer, PT1 e PT2, ela seria o PT2. Eu não vi ninguém escrever isso na grande mídia. Até porque não é isso que aconteceu com a carta que ela lançou no dia de hoje. Ela toma a decisão do neoliberalismo. Deixa eu estabelecer esse contraponto aqui. Nós temos 2 projetos no país. N partidos, mas 2 projetos. Um includente, um que olha para todas as pessoas, para todos os brasileiros, e o outro, que é o neoliberalismo da época do Fernando Henrique Cardoso, que olha para as classes mais altas da população e, sobretudo, para o mercado financeiro, que são os rentistas. Juros altíssimos que o Fernando Henrique deixou no Brasil, inflação 2 vezes maior do que a nossa, do que nós estamos deixando os 6% agora, o desemprego 2,5 vezes maior, nós estamos deixando com 5% nesse primeiro mandato da presidenta Dilma, e já tivemos, o Fernando Henrique deixou com 12%, reservas no caixa do Banco Central, 28 bilhões de reais do Fernando Henrique, 400 bilhões do governo da Dilma. Todos os indicadores econômicos, eles não vêm para esse enfrentamento, porque esse enfrentamento eles perdem. Aliás, o Manteiga, num debate com o Armínio Fraga, que parece que seria o nome ministro da Fazenda de uma eventual vitória do Aécio, ele mostra claramente a diferença desses 2 projetos. E a Marina optou não pelo projeto democrático, popular e includente, gerador de emprego e renda para a maioria dos brasileiros, com programas sociais de alto impacto, com mercado de consumo interno que foi capaz de fazer o enfrentamento da maior crise que o capitalismo internacional teve, que começou em 2008 nos Estados Unidos e cujos impactos levou até este momento. O Japão continua em recessão, a Alemanha continua estagnada em recessão técnica junto com o centro da Europa, e nós enfrentando com baixos graus de desenvolvimento nesse momento, é verdade, mas ainda com geração de emprego no seu patamar mais elevado. Então a Marina escolheu o seu lado, e ao escolher o seu lado, ela joga fora toda a ideologia democrática popular que nós tivemos. Ela está apoiando um candidato apoiado pelos banqueiros privados que querem a volta da economia centrada no rentismo, ou seja, centrada no mercado financeiro. E, lamentavelmente, foi essa decisão que ela tomou, que, na minha opinião, estraga a vida tão bonita, o currículo tão bonito que ela sempre defendeu. Eu já vejo diferente. Porque a Marina, ela impôs condições para a adesão. O único fato que o Aécio não aceitou foi discutir a questão da menoridade do menor. O resto, o Aécio aceitou tudo. Então, para ela, nessas eleições, ela sai vencedora. Porque ela apoia, mas ela apoia com a qualificação que ela quer do Aécio. O Aécio em si, ele abriu o plano dele de governo e fez a adesão de aspectos sociais, demarcação das terras dos índios pelo executivo, cuidar do desmatamento, cuidar de setores sociais importantes. Então, eu acho que ela saiu vencedora, porque ela conseguiu, dentro de um partido como o PSDB, impor condições, e ela agora se mantém
como uma pessoa que tomou definição, porque o político tem que tomar definição, o que ela não havia feito em 2010, e ela é cobrada até hoje. Eu li uma série de artigos, mas em 2010 a senhora ficou em cima do muro. Agora não, ela teria que definir. Agora, consequentemente, como a campanha do PT foi muito agressiva contra ela chegou até a chorar. Ela chegou a chorar nos bastidores de uma entrevista, porque ela falou: eu nunca esperava que o Lula fosse me dizer isso. Quer dizer, e consequentemente, eu acho que ela sobreviveu, e sobreviveu com galhardia, e está criando assim o PT2. Por quê? Porque vem com a nova política dela, e ela falou que não quer cargo no governo. Se ela então ficar sem nenhum cargo no governo, ela lança os primeiros fundamentos do PT2, e vai levar tempo para criar. O PT foi fundado em 1979, chegou ao governo em 2002. Agora, e se para você chegar à presidência de um partido, você leva pelo menos 10 anos. Eu acho que ela foi a grande vencedora. Eu não vi ninguém falar isso. Entendeu? Assim, de qualquer forma, respeitando a sua opinião, eu vou ter tempo agora para poder escrever qualquer coisa, ou até um livro. Até já pensei no título enquanto você falava aqui, que é Os Anos Dourados de São Carlos, que eu tenho certeza que dificilmente a gente tem a oportunidade de ver tantos investimentos e tanta coisa boa que aconteceu, inclusive com impacto no índice de desenvolvimento humano do nosso município. Eu acho que o PT deixou algumas marcas indeléveis. Deixou o hospital escola, deixou uma educação muito bem estruturada, deixou aberta a possibilidade de termos a internacionalização total do aeroporto da TAM. É isso. O aeroporto, o PT, ele teve marcas importantes para a cidade. 100% de tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto. Quer dizer, tem fatos e tem que a história conta. Uma vez eu estava entrevistando você, Nilton, eu falei, o Massey foi o melhor prefeito da cidade. Por quê? Fez o viaduto 4 de novembro, fez a estação rodoviária, fez a estação de tratamento de água da Carlos Botelho. Tem coisas que você faz e fica na história. Agora, a história, ela se soma. A história não é inventada, ela é criada, ela é vivida através dos dias. E, consequentemente, a história do PT em São Carlos tem um marco muito importante que ninguém vai tirar. A hora que o hospital escola estiver funcionando, a fundação do curso de medicina teve o seu aval. O PT fez muita coisa em São Carlos. Quer dizer, tudo isso eu acho que deve servir de embasamento para as ações futuras. Exatamente, né? Inclusive para a discussão do nosso futuro, a nossa participação nas eleições de 2016. Nós não faltaremos. Agora, uma outra questão que eu acho assim importante perguntar: e a saúde no Brasil? Quando é que vai se resolver? Quando o buraco causado pelo fim da CPMF for reposto, alguma forma, seja o governo Dilma, seja o governo Aécio, vai precisar encontrar, porque quando saiu a CPMF, os parlamentares não colocaram, à época, em 2007, nenhum colchão para poder atenuar a queda abrupta de 40 bilhões por ano que a saúde sofreu. A saúde, nós temos a saúde universal, a maior saúde universal gratuita do mundo. É preciso que ela seja bem financiada. Eu espero que nos próximos 4 anos o Congresso ajude o Executivo a encontrar uma solução de modo a que o subfinanciamento possa vir a ser, eu diria, consertado ou resolvido, de modo a poder responder afirmativamente a sua pergunta. Aliás, a nossa Constituição é altamente social, não é? A educação é um direito do povo, um dever do Estado; a saúde é um direito do povo, um dever do Estado. Só que a CPMF, quando ela estava instituída, ela é para o Caixa Geral da presidência, porque nós temos um único caixa no Brasil. Tudo é carreado para o Tesouro Nacional. Agora, a CPMF seria muito bem vista se ela tivesse independência financeira. Ela foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso com esse erro. E o próprio Abílio Jatene, que foi ministro da Saúde, quantas vezes não falou isso? E, de fato, esse é um problema, mas acontece que, a partir do momento, já no governo Lula, em que os recursos começaram a abundar, você sabe que no caso para a saúde e para a educação nós tivemos 3 vezes mais financiamento para a educação nesse período de 12 anos do que na história do Brasil.
Por isso que todos esses programas Pronatec, bolsas, Ciências Sem Fronteiras, dobro das vagas das universidades, os institutos federais, o ProUni, tudo isso significou investimentos Pronatec para educação profissional substanciais na educação. A saúde não conseguiu fazê-lo porque tinha 40 bilhões a menos que saiu naquela oportunidade. Então eu quero insistir que é um dever do próximo governo, seja ele qual for, e é um dever do Congresso Nacional responder a essa questão, que é uma questão importante, que na minha opinião passa pela efetivação primeiro, para tapar esse buraco de alguma forma, nós precisamos continuar desenvolvendo as ações do pré-sal, porque é sobre o pré-sal que 75% vão para a educação, 25% para a saúde. Quanto mais a produção aumentar,